Pronta, mulher, e você tá pronta? A TPM Conecta dessa semana tá no ar e com muita alegria, no ritmo do Dia das Crianças, nós vamos falar sobre comunicação e autoconhecimento. O autoconhecimento é um despertar para a sua vida, para destravar aquilo que está aqui às vezes entalado e que você não consegue se expressar. E ainda, que comunicação não é só o que você fala. E a nossa convidada especial dessa semana é a Lia Carolina, que é também terapeuta integrativa, advogada, e ela vai trazer para nós esse viés, esse olhar da comunicação. E eu do lado de cá, Michelle Escolar, também terapeuta e também comunicadora. Eu sou formada em publicidade e propaganda, foi a minha primeira formação, neuromarketing, que foi a minha pós-graduação, e agora então levando para você a importância, né, da comunicação para que você possa destravar sua vida. Bora lá? Vou chamar a nossa convidada aqui para a gente começar esse bate-papo maravilhoso. Vamos chamar ali aqui e vamos dar início a essa jornada da comunicação. Vamos chamar ali aqui, a Lia está entrando. Vamos esperar que o Instagram nos ajude hoje, que a gente consiga se ver. Opa! Oi, Tá só um pouquinho, boa? tá? Tá ao Tudo bom, contrário Lia? aqui. Tá ao Tudo bom? contrário, mas pelo menos eu tô vendo. Aê! Tudo bom? Bem-vinda, bom dia! Obrigada, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá pronta? Tô pronta. Então bora lá! Lia, eu sei que a gente já teve um encontro por aqui, mas como sempre tem gente nova na área, eu quero que você se apresente e fale um pouquinho sobre o tema que a gente vai conversar hoje, que eu tô assim toda É. animada porque é um tema que eu gosto muito. Então, meu nome, só ajeitar aqui para não ficar. Ai, deu certo. Meu nome é Lia, eu sou advogada, sou terapeuta integrativa, sou especialista em inteligência emocional, em comunicação não violenta, né, pelo Centro de Mediadores. E comunicação é um tema que eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, mesmo antes de começar a ver sobre comunicação não violenta, sobre inteligência emocional, porque é a base de tudo, né? De todas as nossas relações, é a base de toda a inter-relação humana, né? Seja dentro de Uhum. casa, com amigos, com clientes, com fornecedores, enfim, a gente precisa comunicar, É o né? A que nos gente não diferencia, é né? uma ilha, né? Então a gente precisa comunicar. E, e eu sempre observei a forma como as pessoas se comunicam, sempre observei a forma como eu me comunico, inclusive já durante a minha vida, minha trajetória, né? Me comuniquei de formas bem, assim, complicadas já, né? Quando era mais jovem. Então, por isso mesmo, eu gosto de contar essas histórias, porque eu lembro às pessoas que a forma como você comunica hoje não é necessariamente você. É só uma forma que você está comunicando hoje e você pode treinar e pode melhorar isso, né? Como tudo dentro da gente, a gente pode melhorar. Isso aí. E o ser humano, ele é um ser social, né? Então, ele Sim, precisa da comunicação para que ele possa realmente interagir. Então, como sim, você falou, ela não é algo engessado, não é porque você aprendeu assim, ou que sua mãe ou seu pai se comunicava assim, que você precisa exato. ser igual, né? Sim, com E, e, certeza. e dominar o autoconhecimento, as suas emoções, os seus sentimentos, faz com que você possa comunicar-se melhor. E eu gosto de Sim, falar o seguinte, né, Lia? Que quem comunica é que precisa ser entendido. Isso eu aprendi, assim, de uma forma até meio dolorosa na minha faculdade, que eu tive que reescrever, por exemplo, uma redação 18 vezes, nossa, porque o meu professor de redação, que era maravilhoso e foi um abençoado na minha vida, né? No momento eu queria matar ele, né? Mas ele dizia sim, assim, ó, o que você quis dizer com isso aqui? Ah, eu quis dizer. Não, tá, não é o que está escrito. Escreva de novo. Escreva de novo. Porque você tem que dizer o que as pessoas precisam entender e não as pessoas tentar decifrar o que você fala. sim. Na comunicação não violenta, né, nós temos alguns pilares, que é a empatia, a autocompaixão e a autenticidade. Esses três pilares conseguem formar a conexão, né, com o outro. Então, se eu não tenho empatia pelo outro, eu não vou conseguir me conectar. Eu não vou conseguir me comunicar, pelo menos não de uma forma não violenta.
se eu não tiver autocompaixão comigo mesma, para compreender as minhas necessidades, os meus sentimentos, eu também não vou conseguir comunicar, porque eu vou acabar, às vezes, comunicando uma coisa que eu nem quero. E se eu não tiver autenticidade, que é diferente da sinceridade, né? A autenticidade é eu saber o que eu quero e comunicar isso de uma forma clara e respeitosa. Já a sinceridade, muita gente confunde a autenticidade com a sinceridade, porque muita gente se orgulha muito de dizer eu sou sincera, eu falo na cara mesmo, eu digo o que eu quero mesmo. E, na verdade, isso você está sendo grosseiro, né? Está sendo violento na forma de falar, está sendo até desnecessário, porque tem coisas que não precisam ser ditas, tem sinceridades que não precisam ser ditas, né? E sinceridade tem lugar e momento, eu gosto de dizer. Agora, a autenticidade é o tempo todo, né? Uhum. A autenticidade é o tempo todo que eu preciso ser autêntico, porque no momento em que eu sou autêntico, eu tô me permitindo comunicar, me permitindo reclamar, né, as minhas necessidades, o atendimento das minhas necessidades, e estou também permitindo ao outro me conhecer melhor e ser autêntico comigo também. Então, todo mundo ganha, né, quando eu sou autêntico, quando eu me conecto com o outro, né. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso me conhecer, né? Sim. Eu preciso de autoconhecimento. Aí eu brinco até com... eu brinco com o pessoal que eu dou palestras, meus alunos, enfim, que a pessoa vem para aprender a comunicar e sai com uma recomendação de terapia, né? Porque você... Eu sempre digo assim, não tem como a gente chegar no outro se eu não sei nem quem que eu sou, né? Porque tudo começa e termina comigo. Tudo é sobre mim. O ser humano é assim. O ser humano, a nossa essência é essa. Mesmo quando eu faço algo altruísta, ainda é sobre mim, porque eu tenho uma necessidade de ver o outro feliz, né? Então, ainda é sobre mim, tá? E se eu não sei quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos diante das situações, quais são os meus sentimentos diante das pessoas, eu não vou saber como comunicar isso. Eu vou estar, às vezes, jogando na conta de outra pessoa uma coisa que é minha. Então, às vezes, eu vou estar dizendo, porque é fulano que me irrita, é ciclano que me persegue, sem perceber que, às vezes, eu tenho uma irritação dentro de mim. Eu sou uma pessoa irritável, eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa que sente muito medo, né? Eu sou uma pessoa, eu não consigo dizer um não, porque eu sou uma pessoa... Eu não consigo dizer um não porque eu sou uma pessoa insegura, porque eu acho que eu tenho que agradar todo mundo, porque eu acho que eu tenho que ser útil para todo mundo. Então, eu acabo esquecendo as minhas necessidades para atender a dos outros. Isso que é importante que você disse, né? A comunicação não violenta não é você dizer sim para tudo, né, Lia? Não de forma alguma. É eu comunicar as minhas necessidades, os meus sentimentos, os meus pensamentos de uma forma assertiva, respeitosa e também buscando entender o outro, sabe? E buscando um ponto em comum, um ponto que fique bom para todo mundo, né? Então, não é eu me calar, não é eu dizer amém para tudo, não é eu passar a mão na cabeça de todo mundo, porque então eu não violento, então eu não posso dizer um não. Você pode declinar coisas, né? Mas existem formas e formas de se fazer até isso. Até porque o não que você dá para alguém é o sim que você dá para você, às vezes, né? Exato. E só que para você fazer isso, você tem que entender quem que você é. Como é que você se sente? Até porque para exercer empatia, você precisa se conhecer, né? Porque a empatia, ela não é se colocar no lugar do outro, é entender que o outro é o outro. Não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, porque o outro é o outro. Então, eu preciso ter uma outra história, né? Saber quem eu sou para poder compreender o outro. E uma outra colocação é que a comunicação não é só o que você fala. É como você fala, como você se apresenta, né? A forma como você se expressa, o tom de voz que você usa, né? A forma como você articula enquanto você fala. Então, a comunicação é
20, 30% no máximo falado, e o resto é tudo o resto. Então é muita coisa. O que você não fala, fala mais que você. Na verdade, quando a gente fala, se eu não me engano, as palavras em si, né? Elas correspondem, se eu não me engano, a só 7% do que o outro recebe. É muito pouco. O restante se divide entre tom de voz, a minha postura, né? Toda a minha comunicação não verbal e os sentimentos e intenções que eu demonstro através disso também, de um tom de voz, de um olhar, de uma postura que eu tô tendo, sabe? Da forma como eu tô falando. Então, a pessoa que recebe as palavras em si, elas são uma parte muito pequena da comunicação interpessoal. Então, se eu, por exemplo, eu não me conheço direito, eu sou uma pessoa irritada, ou tal situação me irrita muito, né? A pessoa chega a falar comigo e eu estou muito irritada, eu posso até não falar nada, absolutamente nada, ou eu posso até falar alguma coisa com palavras que não sejam ofensivas e acabo sendo ofensivo. Uhum. Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, que você quer que eu faça? O quê? Não, deixa isso aí. Eu falei palavras ofensivas? Não. Eu falei de uma forma ofensiva? Não. Mas a pessoa recebeu aquilo como um alerta, né? Opa, tem alguma coisa errada. Mas as palavras não foram nada disso. Só que o tom de voz, a forma como foi dito, tudo isso comunica, né? E na comunicação não violenta, o meu comunicar muda, porque em vez de eu dizer, não, deixa isso aí, eu que faço, deixa isso aí, deixa que eu faço. Não, eu vou dizer, olha, eu entendo que você quer me ajudar, né? Só que eu tô meio nervosa com essa situação aqui, né? E tô meio chateada com você, então acho que é melhor eu fazer isso sozinha ou você fazer isso em um outro momento, porque agora eu preciso me acalmar. Veja como muda, né? A recepção do outro, o entendimento do outro sobre o que está passando comigo, né? E o entendimento que o outro tem sobre, então ela vê que eu estou tentando ajudar, só que, né, aconteceu determinada situação que ela não está legal agora, né? Então, existe uma mudança muito grande na forma como o outro recebe o que eu estou dizendo, né? Sim, e eu trabalhei muito tempo por telefone, né? Então as pessoas às vezes têm dificuldade assim, tá, mas eu não tô vendo a pessoa, como é que eu vou saber que ela tá assim ou assado? A respiração da pessoa do outro lado, a velocidade da voz dela, a forma como ela te atende, a forma como ela fala, vai dizer muito. Se você realmente estar empático e presente naquela comunicação, você vai entender o que está acontecendo do outro lado. Né? Então, assim, se eu falar muito rápido assim, vai dizer que eu tô ansiosa, eu preciso. Agora, se eu falar mais calma assim, vai dizer que eu não tô ansiosa, que não, né? Se eu disser assim, ó, como você mesmo colocou, faz tal coisa para mim, eu gesticulei e me impus. Se eu disser assim, ó, pode fazer tal coisa para mim, é a mesma frase em tons diferentes. E isso, no telefone, se você tem sensibilidade no que você tá e realmente está presente, porque às vezes você está falando e está mexendo nas outras coisas com o telefone aqui, você não está prestando atenção. Isso vale né, muito para o comercial, para o cliente, né, e tal, ali no relacionamento. E isso faz toda a diferença, porque a pessoa do outro lado percebe se você está presente ou não, até pelo teu tom de voz, porque você está comunicando. Como eu comecei a live dizendo, nós que nos comunicamos temos obrigação de ser entendido e não de cobrar que o outro nos entenda. Né? Sim. E isso também vale, né, Lia, para a escrita. Porque quando eu estou escrevendo, se eu não coloco um ponto, uma vírgula, se eu escrevo com caixa alta, se eu erro na hora que eu estou escrevendo, aquilo demonstra também o capricho ou a intenção das minhas palavras. Então, a comunicação, ela é bem ampla. E assim, e é muito, eu gosto muito de puxar para a parte do quais são as minhas necessidades, porque muitas pessoas, até pessoas que eu atendo, e elas me falam sobre uma questão que elas estão passando, enfim, eu digo, beleza, mas o que você quer dentro dessa situação? O que você realmente quer dentro dessa situação? Né? Qual é a tua necessidade dentro disso? E muitas vezes a pessoa não sabe.
Muitas vezes a pessoa não sabe, eu disse, eu não sei. Eu não sei por quê. Porque às vezes a pessoa não está acostumada a pensar sobre as necessidades dela. O que, que eu quero dentro disso? Será que eu quero realmente resolver ou eu quero só me vingar? Né? O que, que eu quero dentro dessa situação? Então, é muito importante a gente pensar sobre nós mesmos, né? No nosso dia a dia, ter esse costume de se autoavaliar, de se conhecer, de se entender, porque saber o que, que eu quero realmente é muito importante para poder comunicar. Como que eu vou comunicar minha necessidade? Como que eu vou comunicar o meu sentimento? Se eu não sei direito que sentimento que eu estou sentindo. Se eu confundo irritação com frustração, se eu confundo ciúme com raiva, né? Então, se eu confundo os meus sentimentos, como é que eu vou comunicar eles de forma respeitosa? Como é que eu vou chegar numa conversa e saber exatamente o que eu quero naquela situação para poder comunicar para aquela pessoa? Até porque ninguém tem obrigação de saber o que a gente quer, né? Ninguém tem bola de cristal. Ninguém, você pode achar que, mas é óbvio que eu iria me magoar, mas para outra pessoa talvez não seja, porque ela teve uma outra história, uma outra vida e para ela tá tudo bem agir assim, né? E para você não está. Então a gente precisa se conhecer muito bem para conseguir comunicar qualquer coisa que seja, até mesmo para eu falar para um público. Por que que eu fico tão nervoso para falar com o público? Será que eu tenho medo da desaprovação dos outros? Será que eu tenho medo do julgamento dos outros? Será que eu tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar? O que que ocorre comigo que eu tenho esse medo? Então, para qualquer tipo de comunicação, eu preciso entender o que se passa dentro de mim. Quais são as minhas necessidades? Eu vou falar em público, qual é a minha necessidade diante daquele público? Eu quero ser ouvido. Então, como que eu posso alcançar isso? Como que eu posso fazer com que o público me ouça, né? Então, é muito importante e muitas pessoas não param para pensar que o autoconhecimento é, é tão basilar dentro de uma comunicação. Às vezes a gente acha que para eu me comunicar bem, eu tenho que ter um bom vocabulário, eu tenho que ser eloquente, eu tenho que falar muito. Quando, na verdade, para eu me comunicar bem, eu tenho que ouvir muito. E tenho que conseguir entender quem eu sou para daí entender o outro, né? Aí entra a inteligência emocional. Boca, né? Sim. Aí entra a inteligência emocional, onde eu conheço os meus sentimentos, eu consigo me motivar, eu consigo entender os sentimentos do outro, consigo gerenciar os meus sentimentos e daí consigo gerenciar os sentimentos dos outros. Sim. E tudo isso está amarrado na comunicação, né? Porque a partir do autoconhecimento eu começo a entender o que me afeta, a escolher o que eu faço com isso, né? E a processar isso. Olha ali, ó, ela tá querendo participar. Não, ela não pode me ver sentar aqui na minha sala, seja para atender, para fazer qualquer coisa, que ela tem que estar em cima. 18. Mas os gatinhos são muito importantes, os bichinhos, eles ajudam a purificar, né? Deixa ela ajudar aqui na live, deixa ela aí. E aí, eu ter esse conhecimento, eu consigo entender o que me afeta, né? Sim. Por que isso me afeta? Por que isso está me incomodando? E antes de eu verbalizar aquilo que me incomodou, eu processar aquilo para daí então falar. Porque o sábio, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai adquirindo mais sabedoria, né? E sabedoria não tem nada a ver com escola, com conhecimento, com faculdade, não. Tem a ver com saber pensar. Sim. Né? E a sabedoria leva ao silêncio. As pessoas sábias falam pouco, mas o que elas falam é o necessário e o suficiente. E por que isso? Porque elas processam a comunicação antes. Sim. Então, aquela historinha de contar até 10 não é para você ficar 1, 2, 3, 4, 5, não. É para você pensar, né? Ou às vezes não vai ser até 10, às vezes vai ser até 5. Mas é o tempo de você pensar antes de falar, analisar. Sim. Né? O que essa pessoa está passando? Por que ela está falando do jeito que está falando? Qual que é a minha intenção, como você falou, qual que é a minha intenção com a minha comunicação? O que eu realmente quero passar? E aí também vem, né, Lia, a questão dentro do autoconhecimento, saber as raízes daquilo que me limita. Saber se as raízes do que me limita são coisas que eu carrego desta minha existência, se essas raízes que me limitam são coisas que eu trago da minha transgeracionalidade, ou seja, daquilo que está no meu DNA,
né? A minha família toda é uma família tímida, é uma família que é né, introspectiva, mas muito criativa, só que ela não consegue se expressar. Então, como que eu, dentro da minha lealdade sistêmica, vou me desvencilhar disso para que eu possa falar? E para que eu não me sinta Sim. culpada em ser diferente de quem veio antes. Isso é um ponto, né? Sim, Ou com ainda, certeza. né? Estava na frente da turminha da sala de aula lá, né? Nós estudamos juntas, né? Nós estudamos juntas lá no ensino primário, no fundamental. Lá na frente da turminha, todo mundo apresentando, de repente aconteceu alguma coisa lá comigo. Eu engasguei, não consegui falar, passei vergonha, a professora às vezes Sim. mal preparada, falou de algum jeito torto comigo. E a partir daquele momento eu me intimidei, eu me engoli e eu não consigo mais falar. Sim. Ou como E aconteceu numa sessão recente, Lia, até trazendo aqui, que nós fizemos uma regressão de memória e a gente voltou lá para uma menininha de 4 anos que ficou com uma babá por um período porque a mãe precisou se ausentar. E toda vez que ela chorava, que ela se expressava, o que fazia molequice de criança, ela levava beliscão. E hoje, agora entendendo, né? Mas até o momento daquela sessão, ela tinha medo de falar. E não sabia por quê, né? sim, são várias situações. Às vezes a pessoa lá de criança é acostumada a dizer assim, não, porque você não pode ser egoísta, porque você não pode pedir isso aqui, né? Não é para pedir nada, não é para falar nada, não é para querer nada na casa dos outros, ou no mercado, ou o que for. Então a pessoa acaba acostumando a nem olhar para as próprias necessidades. Né? Então, quando a gente traz essa questão do para você comunicar, você tem que saber quais são as suas necessidades e sentimentos diante da situação, para você conseguir se conectar com o outro, a pessoa leva até um susto, né? E também o autoconhecimento é importante, por quê? Porque daí eu consigo prever as minhas reações, né? Eu dou sempre um exemplo meu mesma, né? Porque eu sou uma pessoa muito, de natureza, muito agitada. Né? E eu sempre fui uma pessoa, e sou, né? Porque a minha natureza, enfim, é quem eu sou, porque a gente não é só coisas boas, a gente tem a sombra, a gente tem a luz, a gente tem tudo isso dentro da gente, e a gente precisa saber equilibrar tudo isso, porque tudo é necessário, né? Tudo que está dentro de mim é necessário para mim. Então, eu sou uma pessoa muito irritável. Eu sou essa pessoa. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, nossa, mas como assim? Se você sempre tá de bom humor, sempre tá sorrindo, sempre tá conversando, né? A gente nunca te vê assim empurrada, enfim. Por quê? Porque eu entendi que eu sou essa pessoa, né? E que as pessoas não precisam, eu não preciso agir a partir disso. Né? Eu sei que eu sou, que tem isso dentro de mim, mas eu não preciso agir a partir disso. Quando eu era mais jovem, que eu não tinha autoconhecimento, que eu não olhava para mim, que eu não olhava para as minhas questões, a pessoa falava um A, eu já falava o alfabeto inteiro em cima dela, assim, até a 4ª geração nascia meio torto, né, por conta do que a pessoa ouviu. Então, e eu disse assim, porque eu falo mesmo, porque eu não vou ficar engolindo, não vou ficar levando coisa para casa, porque eu fui uma pessoa que tive que engolir muita coisa calada, então chegou um ponto que eu simplesmente não engolia mais nada, né? Então, e eu não parava para pensar, poxa, mas eu sou uma pessoa irritada, então será que a pessoa realmente quis me ofender? Será que a pessoa realmente quis me irritar? Será que a pessoa falou isso por mal? Será que ela teve uma intenção ruim de me rebaixar, de me humilhar, enfim, ou de mandar em mim? Ou será que foi só um jeito dela dizer? Foi só uma característica dela? E na época eu não parava para pensar nisso. Hoje em dia, né, depois de muitos anos, enfim, de se autoconhecendo, de me melhorar, hoje, às vezes, a pessoa fala uma coisa que no meu ouvido não caiu bem. O meu coração sente a raiva, porque a gente sempre vai sentir. O sentimento sempre vai vir. Né? A inteligência emocional não é não sentir. A comunicação não violenta não é não sentir. É você escolher como você vai agir, mesmo sentindo. Então, muitas vezes sim, então muitas vezes eu sinto a raiva. A pessoa fala uma coisa que para mim soou torto. Eu sinto a raiva dentro de mim, mas automaticamente eu me calo, analiso a situação e penso, mas será que realmente essa pessoa quis ser grosseira comigo? Será que essa pessoa realmente teve essa intenção, que foi a intenção que eu recebi? Será que foi a intenção dela mesma? Ou será que ela só tá, às vezes,
sendo sem noção, porque tem gente sem noção no mundo, ou porque ela falou uma coisa que para ela é natural, mas ela não teve intenção nenhuma de ofender. Então, hoje eu paro e analiso tudo isso, porque eu digo, para, Lia, por você ter se irritado, não é motivo para você jogar a tua irritação sobre o outro, porque você se irrita, né? Eu tenho o botãozinho da irritação ali dentro. Então, hoje eu paro, eu penso para depois responder, para depois falar, ou às vezes escolho não falar porque eu percebo que, não, eu entendi a partir da minha visão, acho que a pessoa realmente não quis falar isso, né? Não quis falar dessa forma como eu entendi. Então, o autoconhecimento te leva a isso também, a você prever as suas reações, né? Então, se eu sei que eu vou me irritar, eu já me calo, já respiro, já reflito um pouquinho mais para responder daqui a pouco, para às vezes nem responder, porque realmente não vai levar a um lugar legal, ou responder amanhã, quando eu escolhi bem minhas palavras, dizer, olha, sabe ontem, quando você me falou aquilo assim, 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 eu não gostei, por quê? Porque eu me senti assim, assim, assim. Como que você recebe isso que eu estou te dizendo? Como que é para você essa situação? Né? Então, às vezes, vale muito a pena, porque a gente precisa entender quem nós somos, às vezes, até para dizer um sim, porque se a pessoa ela está tão acostumada a não olhar para as próprias necessidades, ela está tão acostumada a ter que ser útil para que o outro a ame, né? Ela compreendeu que para receber amor ela tem que ser útil para os outros, então o sim acaba sendo automático. Então, ela precisa também, antes de dizer o sim, parar para pensar, tá, mas quais são meus sentimentos diante desse pedido? Quais são minhas necessidades? Será que eu não vou estar me negligenciando para atender essa pessoa? Tá ok atender essa pessoa? Então, pensar um pouquinho. Mas isso a gente só consegue se a gente souber quem que a gente é. E o que a gente quer, né? Não, como você falou ali só, de uma outra forma, eu vou dizer isso, quando você está ouvindo, ouvir. Não preparar a resposta, porque nós aprendemos a preparar a resposta enquanto a pessoa está falando. E aí, a gente perde muita coisa do que a pessoa falou. Principalmente em uma situação de conflito, né? Quando a gente está falando de vida empresarial, vida corporativa, ou mesmo nós aqui como terapeuta, a gente convive com conflitos diariamente, porque muitas vezes a pessoa traz algo e que ela não quer ouvir o que ela quer, o que ela precisa, né? Então, numa gestão de conflito ouvir caridosamente. Ouvir cada palavra e deixar para preparar a tua resposta naqueles 10 segundinhos que você pensa antes de falar. Sim, porque muito do que a pessoa falou, né? Uma escuta real. Muito do que a pessoa falou vai ser usado, inclusive, na tua resposta, se você realmente ouviu. Né? E isso gera o que você trouxe lá no começo, a conexão. Porque a comunicação gera conexão. Você pode estar dizendo, por exemplo, meu faturamento não está bom, mas como eu estou me conectando com as pessoas? Será que eu estou realmente me conectando? Meu relacionamento não está bom. Eu estou me comunicando, que gera essa conexão. Muitas vezes eu pego situação aqui dentro da clínica, aqui, da terapia, que a pessoa não se fala dentro de casa. Eles brigam, eles não brigam, mas também não se falam. Mas a gente não briga, só a gente fica emburrado um com o outro. Né? Então, como é que vai gerar conexão? Cadê o romance? Acabou, não tem. Você precisa voltar, você precisa resgatar essa comunicação. Né? E daí comunicação é o que conecta, né? E daí você vai questionar a pessoa, mas por que você não está falando com essa pessoa? Porque essa pessoa fez isso, isso, isso. Não, porque você não está falando com essa pessoa. O que está acontecendo dentro de você, né? Quais são as questões que tratam de você chegar e resolver a situação com a pessoa? Então, mais uma vez, o olhar para dentro. Porque a gente está acostumado a olhar para fora. Porque o outro fez, porque o outro falou, porque o outro não sei o quê. Mas por que isso te afetou? O que está passando em você que afetou com isso? Né? Porque tem pessoas que não se afetam com isso, então quer dizer que isso não é uma regra geral de que vai afetar todo mundo, né? Mas por que isso te afetou? Então, mais uma vez, o autoconhecimento. Chega a ser chato, né? Eu brinco com os meus alunos, eu digo, meu Deus, a prof é chata, né? A prof é chata falando sempre a mesma coisa. Só que a gente tem que martelar até realmente introjetar. Porque é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. A gente não está acostumado a olhar para dentro. A gente não está acostumado a olhar para a gente.
A gente não está acostumado a olhar para as nossas reações. A gente está acostumado a dizer, eu só fiz isso porque fulano fez aquilo. Né? A gente aprende assim. Só que para que a gente consiga realmente evoluir, para que a gente consiga ter qualidade de vida, a gente não está falando aqui que você tem que ser bom para os outros por causa dos outros. Você tem que ser bom por causa de você, né? Você tem que ter esse equilíbrio, esse autoconhecimento por causa de você, por causa do seu bem-estar. O bem-estar do outro é uma consequência a isso, né? Mas o teu bem-estar, porque quem não se conhece também não é feliz, né? Não consegue entender o que está acontecendo e não consegue tomar a atitude correta, e daí fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. E aí vem no terceiro ponto, acho que você falou lá no começo da live, que é a autocompaixão, né? Isso. É você olhar para dentro, você se acolher, né? Eu fiz um texto autoral que está lá no feed, lá, sobre amor próprio. Como é que eu posso exigir o amor do outro se nem o amor para mim é perfeito? Eu não tenho perfeição no meu amor próprio. Como é que eu posso exigir do outro que me ame com perfeição? Né? Então, a autocompaixão, o olhar para dentro, vai destravar aqui, ó, que está entalado, aquilo que tu engoliu, aquilo que tu não engole, aquilo que tu não digere, né? Vai poder ser processado através das palavras, através de gestos, como a gente falou. A comunicação não é só o que você fala, é aquilo que você faz, como você se comporta, né? Isso tudo comunica. Vai comunicar, né? A forma como você respira enquanto você fala, porque às vezes você tá falando ansioso, assim, as pessoas, elas do teu redor, daqui a pouco tá todo mundo fervendo, né? O circo ferveu, porque o que contamina geralmente é o ruim, né? A coisa boa é difícil contaminar os outros, né? E tá todo mundo bem calmo no escritório, você chega assim, esbaforido, porque perdeu o ônibus, porque aquilo, que aquele outro, e todo mundo fica nervoso, né? Então calma, vai devagar, respira, se acolhe, vai no banheiro, se abraça, lava o rosto, reconecta, e aí vai, né? Mas às vezes a pessoa nem percebe que ela tá agitada, tá? Justo, justamente porque ela não tem o autoconhecimento, ela não está acostumada a olhar para ela mesma, para as próprias reações, porque está acontecendo dentro dela, então ela nem percebe o estado que ela está. Ela só vai tocando o barco. A gente vê tantas pessoas no automático, sabe? Só vão tocando o barco. Não param para sentar e pensar como é que eu estou me sentindo? O que está passando dentro de mim? Né? Como é que eu estou? Então, as pessoas não têm esse costume, a maioria das pessoas, e isso é muito necessário, né? Até para eu conseguir me acalmar. Porque se eu nem percebo que eu estou irritada, como é que eu vou me acalmar? Né? Então, isso é tão importante e às vezes é tão óbvio para algumas pessoas, mas para outras não é. Para outras, elas estão tão acostumadas só olhar para fora, só responder aos estímulos que chegam, a só fazer o que elas acham que se requer naquele momento e ir naquele bololô, que elas nem estão acostumadas a parar para pensar, nossa, mas por que eu estou me sentindo assim? Nossa, mas o que tá... Nossa, eu estou agitada, né? Meu Deus, calma aí, deixa eu respirar. Então, para a gente conseguir até mesmo se acalmar e se autorregular, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. A gente precisa se olhar, precisa, né, ter esse cuidado de se olhar e se olhar de uma forma completa. Tanto as coisas boas, quanto as coisas que a gente não acha tão boa assim, né? Nossa luz, a nossa sombra, elas são necessárias que sejam vistas, porque senão daqui a pouco elas estão dominando, né? Jung já dizia que tudo que a gente não olha, domina a gente, né? Tudo que a gente empurra para baixo do tapete, domina a gente de uma forma que a gente nem percebe. Então, se você não está acostumado a olhar para tua raiva, para tua intolerância, para o teu ciúme, para maledicência, para teu gosto de fofoca, você vai acabar fazendo isso no automático, nem perceber e achando que tá tudo certo. Agora, trazendo essa fofoca. Ontem, no final da tarde, fui buscar meu menino na escola. Daí ele disse assim, mãe, uma menina foi chamada de coisa feia na escola hoje. Eu disse, Daí ele me falou qual coisa feia, não vou falar, obviamente. Daí ele disse assim, eu disse, tá, né, que coisa triste. Ele disse, mas eu cheguei e ela tava chorando. Daí eu disse, mas você viu o que aconteceu? Ele disse, não. Daí eu quis saber o que aconteceu e ela não me contou. E eu fui explorando, né, até ver onde ele ia. Daí ele disse assim, daí eu fui perguntar para o que tinha acontecido. Eu disse,
Ele disse, daí não me disseram quem foi. Daí eu fui perguntar para outras pessoas que estavam junto para saber quem foi. Eu disse, mas por que você queria saber isso? Daí ele disse, não, porque eu queria saber. Eu disse, você ia ajudar ela? Não, só queria saber. Eu disse, então você perdeu tempo. Né? Então, e às vezes o pessoal é assim, e é assim em tudo, nas redes sociais, você fica lá fuçando para saber o que aconteceu. Tu vai saber o que essa informação, o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar, você vai ajudar alguém, ou vai mudar alguma coisa na tua vida, na tua rotina, no teu dia a dia? Não vai. Então escolha, porque depois você reclama que não tem tempo. Mas a comunicação mal usada te consome de uma forma, e além de te consumir tempo, te consome energia. Porque a energia que você está despendendo, até emocional, porque às vezes são coisas ruins que você acaba vendo, que mexe com o teu emocional, que diminui a tua frequência, sabe? E que vai te conectar com coisas que não são boas e atrair coisas ruins para a tua vida. Isso tudo vem de uma comunicação mal usada. Né? De uma conexão ruim. Agora que você falou sobre o perder tempo, né? Há muitos anos atrás, eu costumava discutir na internet, né? Por causas que eu achava que eram importantes. Enfim, eu costumava discutir na internet, né? Comentar lá, discutir com as pessoas e tal. Aí um dia, eu não sei se eu li em algum lugar ou se eu vi em algum vídeo alguém dizendo assim, quando você discute com alguém, sei lá, pessoalmente ou na internet, essa discussão realmente vai trazer algo positivo para você? Parar para ler aquilo vai realmente trazer algo positivo para você? Vai realmente acrescentar algo na sua vida? E era algo, imagina, isso faz o quê? Uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu parei para pensar, naquele momento eu parei para pensar, eu disse, realmente não muda a opinião do outro, não muda a minha opinião, não melhora a situação, eu fico estressada, então não vou fazer mais. Chega. Aí, só que o hábito é o hábito, né? A gente precisa trocar um hábito pelo outro. Então, eu acostumei a fazer o seguinte. Sempre que eu tô rolando feed, tem alguma notícia, sei lá, seja de uma fofoca ou alguma coisa assim, por mais que automaticamente, às vezes, eu sinta assim, eu vou olhar isso aqui, né? Ou uma tragédia, nossa, deixa eu ver isso aqui. Antes de abrir, eu paro e penso, digo assim, não, mas peraí, isso aqui vai realmente acrescentar alguma coisa boa para mim? Isso aqui vai realmente trazer alguma coisa boa para mim? Sabe? Seja no sentido de uma informação, seja no sentido de uma autorreflexão, o que for, vai trazer uma coisa boa para mim? Antes de abrir. Aí eu digo, se eu acho que sim, beleza, continuo, se não, eu digo, não. Passamos para frente. Se é fofoca sobre fulano, ciclano, beltrano, não, isso não me interessa, não acrescenta, o que acrescenta em mim? Nada. Eu vi um comentário lá muito tosco, muito besta de alguém, uma pessoa muito, muito preconceituosa e tal. Olha assim, às vezes eu fico pensando, digo, nossa senhora, não, mas não vale a pena responder. Não vou responder, não vale a pena. Então, mas eu preciso saber quem eu sou para saber o que vale a pena para mim. Para conteúdos impactos, né? E isso vale para tudo, né? Vale, por exemplo, você que é líder, né? Ou você que trabalha com outras pessoas. Aí chega alguém e diz assim para você, a pessoa está lá em experiência, começou agora no emprego, né? E como quem está começando sabe que está sendo muito observado, comete falhas, né? Se excede no que é bom e se excede no que não é bom. E aí chega alguém e diz assim, o que você acha da tal pessoa? Você acha que vai dar certo? E você estava assim meio sacudo com alguma coisa que ela fez que não era bom. E aí você vai dar o teu feedback. E aí você começa assim, eu acho que, olha, tem que observar isso aqui, porque isso aqui não foi legal, lá. Você minou. Mas não por maldade, mas porque você não estava legal e não soube medir as suas palavras. Passou 2 dias, aquela pessoa se transformou, porque ela passou daquela fase de pressão. E aí ela começa a fazer só coisas boas. Como é que tu vai voltar atrás e dizer que ela é boa? Sim. Tá vendo? Como é complexo. Você precisa cuidar do que você diz, do que você fala, porque isso prejudica você e prejudica outras pessoas. Então, a comunicação, ela precisa, que deve ser trouxe, né, a autenticidade, ela precisa ter cuidado, para você ser autêntico na tua comunicação, você precisa saber quem você é, porque a autenticidade só tem quem sabe quem é. Então, você entender que olhar para outra pessoa com empatia, não, ela está começando agora. Eu já passei por isso. Eu sei como que é essa posição de estar sendo observado, né? Então, eu vou
olhar com outros olhos. Olha, tem isso de bom. Estou vendo que ela tem essa, né? Isso aqui acho que ela tem que melhorar, mas a gente vamos acompanhar agora nos próximos meses, ver como é que ela vai se desenvolver, né? E aí você disse o que você precisava dizer com cautela, sem ser violenta, de forma empática e autêntica. Sim, e o autoconhecimento entra também no sentido de, se eu sou uma pessoa perfeccionista e eu olho para o serviço do outro, olho para a atividade do outro e acho que não está boa, mas será que não está boa mesmo? Ou é o meu padrão perfeccionista que faz com que nada esteja bom, inclusive o que eu faço? Eu sempre olho e digo que não está bom. Então é necessário saber também entender quem você é, até para você regular o olhar sobre o outro, né? Porque às vezes, se você sabe que você é perfeccionista, que você se cobra demais, que você cobra demais, então você olha para o serviço do outro, a primeira sensação pode ser, ai, não, tá bom. Mas aí você se questiona, tá, mas pro conhecimento dessa pessoa, pro tanto de experiência que essa pessoa tem, esse serviço tá bom? Uhum. Aí você consegue regular o teu olhar, porque a tua primeira impressão vai ser dizer que não tá bom, né? Sim, Vai você está olhando a partir não encontrar os defeitos, mas se você sabe que você é perfeccionista, que você cobra demais tanto de si quanto dos outros, aí você consegue baixar um pouquinho a bola e analisar de novo, né? Então aí, autoconhecimento. Não é porque você é perfeccionista que todo mundo tem que estar ali no teu padrão FIFA, né? Que inalcançável, que até você mesmo consegue alcançar, por isso que tem insônia, tem um monte de problema, né? Então, assim, o autoconhecimento entra até nisso, até para você conseguir ter empatia pelo outro, você primeiro precisa se conhecer, saber quem você é, né? Deixa eu ver aqui. A Nayara vai participar conosco do TPM Conecta do dia 22, não nessa semana, na próxima, ela estava acompanhando a gente aqui no Rio. Mas vai ser uma história muito bonita também. Eu convido você, Lia, e todos que estão aqui ouvindo com a gente para participar. A nossa colega aqui trouxe também um relato, né, a Emily, né, de uma situação que também aconteceu muito parecida com essa colocação, né? O quanto é importante a gente olhar isso, né? Olhar para olhar para os outros de uma forma mais caridosa, mais generosa, mas primeiro, reforçando o que a Lia disse, olhe para dentro, descubra quem você é, descubra quem você é, descubra suas travas. Gente, nesses 25 anos que eu trabalhei dentro de empresas, eu conheci pessoas espetaculares, inteligentíssimas, mas que não conseguiam expressar, que não conseguiam se posicionar. E assim, pessoas não com, vou dizer, menos capacidade, mas com talvez habilidades diferentes, conseguiam cargos. E aquela pessoa que era boa estava ali, pedalando. E muitas vezes até se escondendo. Né? Porque quando a gente não se conhece, a tendência também é a gente se esconder. Né? Você quer ser não visto, percebe, né? A pessoa se esconde e não percebe. Não percebe. A pessoa se diminui e acha que está sendo humilde. Né? Essa palavra é uma palavra muito perigosa. Né? A pessoa se diminui e acha que está sendo humilde, porque ela não se conhece, ela não entende quem ela é, como é que ela funciona. Né? Essa palavra é muito perigosa. Humildade e pena são duas palavras muito perigosas, porque por trás dessas duas palavras, tem emoções e sentimentos camuflados. Né? Emoções e sentimentos camuflados e regulados pela moral. Por aquilo que você entendeu e aprendeu, pela ética, que é certo, que é errado. Mas essa ética é a ética das suas crenças limitantes. Sim. Né? Porque ética, fugindo um pouco do nosso tema, mas é importante entender o que é isso, né, Lia? Ética é um código de regras que você aprende nos guetos que você e na cultura que você cresceu. Mas essa ética não significa que está certa ou errada. É as suas crenças, né? A ética é o padrão de leis e regras daquela cultura que você cresceu. A ética que nós temos como ética, que eu tenho, a Lia tem, é diferente, por exemplo, da ética de quem nasce no meio do tiroteio, que nasce filho de bandido. Lá a ética deles é outra.
As regras são outras. Não estou dizendo que eles estão certos. Estou dizendo que, às vezes, a gente tem que se questionar. Aquilo que a gente entende como humildade, na verdade, que pela ética não é bonito ser humilde, está disfarçado de fecha a boca e não apareça. Exato. Não demonstre, não mostre seus dons, não mostre as suas capacidades, não fale sobre si, porque daí isso aí é feio. É feio, né? Você não pode dizer que você é bom, você não pode demonstrar que você é bom, porque você vai estar humilhando as outras pessoas. Humilhando as outras pessoas. Não fale, não comunique suas necessidades, porque você vai estar sendo egoísta. Não sinta raiva, sinta pena. Né? Porque muitas vezes a pena tá disfarçadinha ali numa raiva do meu corpo, um ódio. Não, eu tenho pena daquela pessoa, mas eu tô aqui, ou então a pessoa aprendeu. Eu já tive clientes assim que aprenderam tanto a suprimir a raiva, a suprimir sentimentos que elas não consideram adequados, né? A raiva, a revolta, ela aprendeu tanto a suprimir isso que a pessoa diz assim para mim, mas eu não sinto raiva. Opa, tem alguma coisa errada? Porque é natural do ser humano sentir raiva. É natural da gente se revoltar. Não quer dizer que você vai sair por aí socando todo mundo, mas é natural que você sinta. Ah, não, mas eu não sinto nada de raiva. Tipo, não, você está suprimindo, tem alguma coisa estranha aí, vamos entender isso aí. Porque não é assim. A gente sente, é normal, é natural. Tá tudo bem sentir. Só não tá legal você agir a partir, né? E às vezes tá legal também, porque tem coisas que você só consegue desenvolver se você tá na força do ódio, né? Você diz, vou, e pronto, e vai. Entende? Então, assim, todos os sentimentos são importantes. A questão é como eu escolho agir agora. Eu não preciso agir a partir da raiva só porque eu tô com raiva. Eu não preciso agir a partir da revolta só porque eu tô revoltada. Eu posso escolher outro caminho para atingir o que eu quero, né? Que não seja a partir desse sentimento. Sim, e aí são os 10 segundinhos da comunicação antes de falar. Sim. Ouça, pense, fale. Né? Uma coisa nesse ouça, pense e fale, hoje a gente tá ouça e fale. Às vezes a gente nem ouve, só fala. Né? Só fala. Porque nós estamos muito no imediatismo. Então, nosso cérebro, lá no reptiliano, no luta e fuga, a gente está lá, liberando noradrenalina, cortisol, um monte de ina no nosso corpo para, tudo para ontem. E aí nós não damos o tempo do nosso neocórtex, que é a parte de racional e o freio, o nosso superego, de peraí, pensa, reflita, leva lá pro emocional, traz as tuas memórias, analisa, depois, né? Não dá tempo, é só luta e fuga, ou eu mato ou eu corro. E a comunicação tá assim, né? Seja na comunicação escrita, através, né, das redes sociais, através do WhatsApp, seja na comunicação falada, ou seja mesmo nas próprias expressões e intenções, né? Toda a forma de entrega é uma comunicação, né? Tem muita gente que, inclusive, vive nesse estado de alerta, né? Dorme e acorda no estado de alerta e não se dá conta. Porque não para se observar, né? Aí não consegue comer direito, não consegue dormir direito. Enfim, vive uma vida com diversos problemas, pressão alta, problemas gástricos, porque não para se observar e ver que está em estado de alerta constante. Sim. Né? E o nosso corpo assim, é muito mais fácil, né? Você chegar para alguém e perguntar como é que você tá. A pessoa não vai dizer assim, eu tô com problema financeiro, meu relacionamento tá ruim. Ele não vai dizer isso, tá? A não ser que você tenha muita intimidade para isso. Mas ela vai dizer assim, eu tô com dor de cabeça, meu estômago não tá bom. Se você conseguir entender, né, você passou pelo processo de autoconhecimento, por exemplo, você vai dizer que o estômago não tá bom, são as emoções que você não tá digerindo. O que tu não tá engolindo? O que tá parado ali? Né? Eu tô com um problema no fígado. Que raiva é essa que tu tá descendo ali? A revolta que tá segurando ali. Eu tô com muita dor no meu pescoço aqui. O que você tá querendo ser reconhecido? Né? Tá carregando aqui. Então, assim, o nosso corpo, ele é o, sabe? É o alerta, assim, ó, pi, pi,
E na comunicação, por que você roseta quando vai falar? Por que fica todo vermelho? Né? O teu corpo está expressando aquilo que a tua boca não fala. Sim. Né? Tua boca não fala, teu corpo acende. Né? Então, é importante se conhecer, né? Para que você possa ter aquilo que eu trouxe no começo. A empatia, a autenticidade, né? A autocompaixão e gerar as conexões, né? Que é o mais importante de tudo. Essencial, né? Essencial. Conhece a ti mesmo, né? Saiba quem você conheça esse universo vasto e maravilhoso que é você, né? Cada um de nós é um universo lindo, maravilhoso, cheio de coisas tão incríveis que às vezes você nem se dá conta do quanto você é incrível, porque aquilo é tão natural para você, é tão normal você conseguir fazer determinada coisa ou você buscar determinada coisa, que você não percebe o quanto aquilo é incrível também, né? E acaba não reconhecendo quem você é. Então, o autoconhecimento, ele, assim, é 50% da tua cura, é 50% da tua comunicação, é 50% da tua empatia com o outro, porque você não consegue ter empatia com o outro se você não se conhece, não tem empatia com você. Então, o autoconhecimento ele é essencial na nossa vida, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas não para pensar sobre si mesmo, sobre quem eu sou, né? Isso mesmo. E esse autoconhecimento a gente busca de forma individual, né? Através de livros, através de vídeos. Hoje, né? Hoje nós estamos numa época que a informação ela está muito democrática, muito livre, Sim, isso é muito maravilhoso. aberta, né? Muito diferente da época que nós começamos a estudar, né? Que a nossa idade não nos denuncie, por favor. Mas nós temos mostrado, né? Não nos denuncie assim. Então, assim, eu estudei com a Barça. Ai, né, credo, nem me lembro. E hoje tem Google, gente. Inteligência. Meu Deus, nós somos de antes da internet. Esses dias a minha filha estava perguntando assim, se mãe, eu disse, nossa filha, mas nem tinha internet. Mas mãe, como é que você pesquisava? Minha filha tinha Barça, uns livros enormes. Mas mãe tinha que achar tudo ali, tinha tudo ali. Não tinha, assim, né? A maioria das coisas tinha. Meu Deus! Ela ficou assim horrorizada. Ela disse, meu Deus, mas quanto serviço! Então, é muito mais fácil hoje, né, do que antes, poder ter acesso à informação. Mas um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai buscar o autoconhecimento, ou uma terapia, enfim, é olhar para um profissional que possa te acompanhar. Por quê? Porque a internet, ela é generalista. Um livro traz estudos de caso, vai te ajudar a ter uma percepção. É uma caminhada e ela é muito importante, mesmo que seja só um começo. Mas quando você tem a orientação do profissional, você não se perde. Porque às vezes ali você vai ter assim uma coisa bem generalista ou uma coisa muito profunda que você não vai conseguir administrar, porque tem coisas que vão surgir e brotar dentro de você que você não vai dar conta sozinho. E às vezes, em vez de ajudar, bagunça mais. Em vez de travar a tua comunicação, te trava mais. Porque tu vai ficar tentando buscar resposta aonde tu não consegue saber o caminho. Então, buscar uma terapia, buscar né, seja um psicólogo, seja uma terapeuta integrativa como eu e a Lia, seja um outro terapeuta holístico, né, busque um coach, mas busque orientação de alguém que vai te nortear. Porque sem esse norte, você fica... imagina você numa encruzilhada com um monte de caminhos sem saber para onde ir. Né? Sem GPS, sem nada. O GPS é o teu terapeuta. Até porque quando a gente, às vezes, começa no caminho, eu sei por mim, né? Há mais de 10... Nossa Senhora, quantos anos atrás, meu Deus? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei no caminho de autoconhecimento, no começo, eu entrei em crise. Porque daí vinha o meu julgamento sobre o que eu estava vendo. Né? Então é interessante ter alguém, é importante ter alguém do lado que te ajude a não julgar aquilo, que te ajude a lembrar que você também tem a parte boa,
que te ajude a lembrar o porquê que você tem aquela questão dentro de você, o porquê que você se diminui tanto, será? Né? Então, te ajuda a olhar para isso sem o julgamento. Porque quando você se julga, você acaba se prejudicando ainda mais. Você daí vai entrar em crise, porque, meu Deus, que pessoa ruim que eu sou. Né? Você acaba Ou entrando em crise. ainda cai num lugar pior, Lia, que é o Pior, vitimismo. exatamente. Então é necessário. Deus ouvido, eu sou vítima. E É. aí, se você cair nesse lugar, é muito mais difícil sair. E você acaba entrando nesse lugar do julgamento, né? E na comunicação não violenta, o primeiro passo é o observar sem julgar. E eu observo sem julgar o outro, eu observo sem julgar a mim mesma, eu observo sem julgar o acontecimento, o que está acontecendo aqui. Porque quando eu considero aquilo bom ou ruim, eu já estou julgando. Né? Então, o observar sem julgar é um exercício que a gente não está acostumado também. Porque a gente está classificando tudo em bom, em ruim, em legal, em péssimo, em ai, que desnecessário. Isso tudo é julgamento, né? E é necessária essa coisa do olhar para mim também sem julgar. É o que é. E o que dá para fazer a partir do que é, né? O que dá para fazer agora? O que a gente faz agora? E tomar decisões. A partir do momento que eu sei, eu já não sou mais ignorante dessa informação, eu sei, então eu posso tomar decisões. E as decisões, e não tomar decisões é uma decisão também. É uma decisão. Né? Então, e saber que toda vez que eu decido por A, eu deixo B. Então, saber que a decisão também me leva a percas. Eu tenho que saber que quando eu decido por A, B vai ficar. E eu tenho que saber que B, por exemplo, eu decidi eu decidi buscar a comunicação, fazer um curso de oratória e tal, né? E me desenvolver nessa área. Eu tenho que saber que aquele meu personagem de tímido, de introspectivo, de não sei o quê, eu vou ter que trabalhar ele, uma nova imagem de mim. E trabalhando essa nova imagem de mim, eu vou ter que deixar aquela para trás. E eu vou ter que enfrentar esse meu novo eu. Né? E esse meu novo eu tem coisas boas, mas também tem desafios. Sim. Né? Ou também aquela minha imagem de sincerona, né? Que eu falo mesmo. Também. Eu vou ter que rever, porque o pessoal, muita gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não é por aí, né? A gente precisa abandonar a síndrome de Gabriela, porque ela é confortável, por mais que seja uma coisa que esteja me prejudicando, é confortável dizendo, mas é quem eu sou. Os outros têm que engolir. Os outros não têm que engolir. Você quer ser entendido, não quer? Então fale a língua deles. Ponto. Exato. Comunicação é isso. Você quer ser entendido, fale a língua de quem você está se comunicando. Exatamente. Se você está se comunicando com uma pessoa que tem uma fala mais simples, fale simples. Se você está falando com alguém que tem uma linguagem mais rebuscada, fale daquela linguagem. Se você está falando com uma criança, fale a linguagem dela. Você precisa ser entendido. E a obrigação de quem está comunicando é ser entendido. E não que a pessoa traduza o que você está falando. E ponto. Né? É bem Lia, estamos chegando na reta final dessa... Nossa, essa conversa prosa que dava para ir hoje ainda, né? Nossa, isso aqui é pano para manga, meu Deus. E manga longa, né? Lia, deixa sua mensagem final de gratidão aqui da minha parte, né? Deixa sua mensagem final para que o pessoal também conheça um pouquinho do teu trabalho, quem está buscando esse desenvolvimento do autoconhecimento através da comunicação. Gente, então eu quero agradecer primeiro, né, pelo convite, que é sempre muito gostoso estar aqui conversando com você, trazendo um pouco do que a gente aprendeu durante tantos anos, né? E isso é tão gostoso poder compartilhar isso, né? E eu quero convidar o pessoal que dia 12 eu estou começando aí uma jornada, uma mentoria de 6 dias, tá? Para cura pelo amor. Né? Como a minha mentora espiritual é a Mãe Maria, então vai ser na energia da Mãe Maria, aproveitando aí outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida. Então vai ter essa mentoria, vamos começar dia 12, né? Até tô lançando hoje, né? Esses últimos dias eu venho preparando o pessoal para receber essa novidade, então tô lançando a novidade hoje,
para convidar todo mundo a participar, que vai ser muito bacana, vai ser muito amoroso e muito transformador, tá? Serão 6 dias juntos aí online, tá bom, pessoal? Que show! E, coincidentemente, falando do 12, né? Nós estamos a 12 semanas de acabar agora 2025, começar 2026, se preparar para pular as ondinhas, comer as lentilhas e etc e tal, e fazer aquela listinha do que você vai fazer em 2026. Mas eu faço um convite para quem não está no grupo VIP. Nós temos um grupo VIP, a Lia participa lá Eu também, participo. né? Tá no Stories. E no grupo VIP eu vou compartilhar nas próximas 12 semanas uma fatia da Roda da Vida. Então, para quem está no grupo VIP, até sexta-feira, às 10 da manhã, preencher o formulário que está lá, vai receber no seu privado a sua Roda da Vida, tá? E no grupo VIP, em coletivo, toda semana, de forma gratuita, vai receber uma mensagem, uma reflexão, uma prática para melhorar uma das áreas da vida até o dia 12, até o final do ano, para que a cada semana a gente possa se desenvolver e se preparar para 2026, tá? Então, faça o convite, entra no grupo VIP até as 10 horas da manhã dessa sexta-feira, dia 9, tá? Para você receber a sua Roda da Vida e, a partir dessa semana, já começar a receber as fatias da Roda da Vida, né? Quem não conhece essa ferramenta, é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, né? Para que a gente possa balancear, harmonizar as áreas que estão em desequilíbrio, tá? Lia, gratidão maravilhosa, sempre, Eu que né? agradeço. Disponível, disposta, essa menina, olha, muito obrigada mesmo, né? Gratidão Eu por que quem esteve agradeço. com a gente durante essa live, quem está assistindo ou assistiu gravada, reposta, compartilha, deixa seu coraçãozinho lá para a gente saber que você passou por aqui, né? E até a próxima semana. A próxima semana é sobre autismo, sobre desenvolvimento infantil, Muito com legal. a Mayara do Projeto Aquarela aqui de Erechim, né? Então, a gente vai ter essa convidada especial, seguindo aí no ritmo das crianças. Muito obrigada, Lia, gratidão. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Beijo, até a próxima! Até mais.